Em que momento permanecer ao lado de alguém deixa de ser amor e passa a ser apenas o medo de caminhar sozinho? Naquele planeta, ninguém fazia essa pergunta em voz alta. As cidades haviam aprendido a funcionar perfeitamente. Trens chegavam no segundo exato. As fachadas de concreto preto refletiam uma luz branca fria que jamais aquecia as ruas. Entre edifícios cobertos por uma névoa, milhares de pessoas caminhavam todos os dias seguindo trajetórias quase idênticas. Não existiam grandes conflitos. Também não existiam grandes entusiasmos. Era como se toda emoção tivesse sido substituída por eficiência. No centro da cidade vivia Narek. Trabalhava em um arquivo onde eram armazenados contratos de convivência. Ali não se registravam sentimentos. Registravam-se permanências. As pessoas renovavam acordos, compromissos e vínculos com a mesma naturalidade com que atualizavam documentos. Poucos perguntavam por quê. A maioria apenas assinava. Narek fazia o mesmo. Voltava sempre para o mesmo apartamento. Jantava diante da mesma janela. Observava sempre o mesmo horizonte tomado pela névoa. Do outro lado do vidro havia enormes esculturas de pedra espalhadas por uma praça silenciosa. Ninguém sabia quem as havia construído. Diziam apenas que representavam a estabilidade. Ele acreditou nisso durante anos, até perceber que todas estavam voltadas para a mesma direção, como se passassem a eternidade esperando algo que nunca chegava. Certa manhã, uma falha inesperada atingiu os painéis de comunicação da cidade. Durante poucos minutos desapareceram anúncios, lembretes e comandos que organizavam cada rotina. O silêncio pareceu maior do que qualquer ruído. As pessoas diminuíram o passo. Algumas olharam umas para as outras pela primeira vez em muito tempo. Logo, os sistemas voltaram. Mas algo permanecera diferente. Naquela noite, Narek notou uma gota escorrendo pelo lado de fora da janela. Depois outra. Depois centenas. A chuva era um acontecimento raro. Os sistemas climáticos normalmente impediam qualquer alteração imprevisível. Mesmo assim, ela caiu. Sem pedir licença. Sem seguir cronogramas. A água escorria pelas esculturas de pedra. Sob a iluminação branca, pareciam rostos antigos deixando escapar lágrimas que ninguém havia percebido durante décadas. Narek permaneceu imóvel. Não por medo da chuva, mas porque aquela imagem despertava uma pergunta que ele evitara durante toda a vida. Quantas escolhas havia feito por convicção? E quantas apenas para não decepcionar expectativas construídas antes mesmo de seu nascimento? Nos dias seguintes, passou a caminhar pela cidade sem utilizar as rotas recomendadas. Descobriu bairros esquecidos. Prédios onde as pessoas ainda conversavam olhando nos olhos. Pequenos jardins de vegetação verde profunda, sobrevivendo entre estruturas metálicas. Muros cobertos por frases apagadas pelo tempo. Nenhuma delas ensinava como vencer. Todas perguntavam como viver. Em uma antiga biblioteca, conheceu uma senhora responsável por restaurar livros que quase ninguém mais lia. Ela não lhe ofereceu respostas. Apenas perguntou: "Você consegue lembrar qual foi a última decisão que tomou porque realmente queria?" A pergunta o acompanhou durante semanas. No trabalho, começou a observar os contratos de outra maneira. Percebeu que muitos eram renovados automaticamente. Alguns relacionamentos existiam apenas porque terminar exigiria coragem. Outros sobreviviam pelo receio do julgamento coletivo. Havia amizades sustentadas pelo costume. Profissões mantidas pelo medo. Famílias inteiras repetindo gestos herdados sem jamais investigar se ainda faziam sentido. A cidade chamava aquilo de estabilidade. Mas Narek começou a enxergar outra palavra: imobilidade. Em uma madrugada voltou à Praça das Esculturas. A chuva havia cessado. Entretanto, pequenas gotas permaneciam presas nas rachaduras das pedras. Sob a luz branca, refletiam discretamente o verde escuro da cidade. Pareciam guardar o céu dentro delas. Naquele instante, compreendeu algo simples. Nem toda permanência representa fidelidade.
Às vezes representa apenas incapacidade de partir. E partir nem sempre significa abandonar alguém. Às vezes significa abandonar uma versão de si mesmo construída para agradar todos, menos a própria consciência. Nos meses seguintes, sua transformação foi quase invisível. Continuou trabalhando. Continuou atravessando as mesmas ruas. Continuou encontrando as mesmas pessoas. Mas começou a responder diferente. Quando não concordava, dizia. Quando precisava de silêncio, aceitava o silêncio. Quando desejava permanecer, permanecia por escolha. Não por obrigação. Alguns estranharam. Outros se afastaram. Poucos entenderam. Curiosamente, esses poucos também começaram a mudar. Uma pessoa decidiu abandonar um cargo que consumia sua identidade. Um professor voltou a ensinar sem repetir conteúdos vazios. Um casal descobriu que conversar honestamente era mais difícil e muito mais verdadeiro do que manter uma aparência perfeita. Nada disso apareceu nos noticiários. Transformações profundas raramente fazem barulho. Elas acontecem como a água infiltrando-se lentamente nas fissuras da pedra. A névoa continuava cobrindo a cidade. Os edifícios permaneciam escuros. Os corredores metálicos ainda refletiam aquela luz branca quase sem calor. O mundo não havia sido salvo. Nem precisava parecer salvo para que existisse esperança. Porque esperança não nasce quando tudo melhora. Ela nasce quando alguém deixa de confundir segurança com vida. Anos depois, crianças passaram a brincar ao redor das antigas esculturas. Perguntavam por que aquelas pedras tinham expressões tão tristes. Os adultos já não respondiam que simbolizavam estabilidade. Diziam apenas: elas nos lembram do que acontece quando passamos tempo demais sem mudar. Sempre que uma nova chuva atravessava a cidade, as gotas desciam lentamente sobre aquelas superfícies antigas. E quem observava com atenção percebia que nenhuma pedra realmente chorava. A água apenas revelava rachaduras que sempre estiveram ali. Talvez aconteça o mesmo com as pessoas. Não são as tempestades que quebram a maioria delas. São as fissuras silenciosas escondidas sob anos de conformismo. E talvez a verdadeira transformação nunca consista em encontrar um lugar onde não exista medo. Talvez ela comece exatamente no instante em que alguém decide não construir toda a própria existência para escondê-lo.